Estamos de volta com Hora Geral. Estamos conversando com o engenheiro, presidente Democratas de Itanhaém, o ex-vice-prefeito de Itanhaém, Rui Santos. Rui, tem perguntas pelo 3041-6777, a Maria Aparecida de Mongaguá. O aeroporto vai se transformar novamente em uma novela? Qual a força que Itanhaém e as cidades do Litoral Sul têm para reverter o atual quadro? Simone, você tem razão. Eu acho que assim, Itanhaém tem alguma força, porque cedia o aeroporto, mas nós temos que ter a consciência de todos os prefeitos da região, até porque o aeroporto sediado no Litoral Sul, o aeroporto metropolitano sediado em Itanhaém, foi uma decisão na época do governo, como eu acabei de falar há pouco tempo, para poder desenvolver a região do Litoral Sul. Dentro da Baixada Santista, o Litoral Sul é a região mais pobre, com menor IDH. E a intenção de colocar o aeroporto lá foi realmente poder desenvolver o Litoral Sul para trazer um crescimento para igualar as demais cidades. Então era importante que todos os prefeitos da região e os deputados que atuam defendendo a nossa região comprem essa briga, né? Eu percebo uma diversidade dos prefeitos e dos deputados tentando levar o aeroporto para o Guarujá, criar um aeroporto na Praia Grande e com isso vão impedir o desenvolvimento do Litoral Sul, com uma consequência ruim para cá. Porque se a região não se desenvolve, numa necessidade de saúde, numa necessidade de emprego, onde o pessoal vem? Para Santos e São Vicente e acumula mais, acaba adensando mais ainda a região e trazendo uma demanda que não é local. Então é importante que todos tivessem essa consciência e todos se unissem para desenvolver, implantar o aeroporto metropolitano lá, porque ele realmente é próximo de todas as cidades e vai desenvolver aquela região até para aliviar a demanda aqui do centro de Santos e São Vicente. Rui, o deputado federal Alexandre Leite, que tem uma preocupação muito grande com a nossa região, você chegou a conversar com ele, explicou como de repente o deputado Alexandre Leite poderia até ajudar a cidade de Itanhaém com relação a reverter este quadro? Olha, eu tive até recentemente em Brasília pedindo recursos para o deputado. Fomos há pouco tempo lá, antes do final do ano passado, falar com o deputado. Em Brasília, mas não tinha esse fato é agora, né? Sim. É muito recente. Mas eu vou tentar realmente marcar uma audiência, eu acho que ele pode ser uma grande força aí a nosso favor, para conseguir reverter. Eu falei do deputado Alexandre Leite porque, além de jovem, é um parlamentar que vem trabalhando muito pelo nosso país e recentemente, foi em novembro, esteve aqui na nossa região e seria importante que no retorno dele, que a gente fosse até Itanhaém, mostrasse para ele, ver como ele pode ajudar. Porque o que nós precisamos, na realidade, além da ajuda parlamentar de um deputado federal, é aumentar a nossa representatividade tanto na Assembleia como na Câmara Federal. Porque eu observo que regiões metropolitanas como a de Campinas, por exemplo, não tem nenhum tipo de problema. Os projetos lá, por exemplo, acontecem. E aqui a gente sempre fica patinando, fica sempre esperando e nada acontece. Eu não sei o que falta para alavancar essa região, Rui. Eu acho que falta ter mais força política, mais união das lideranças da região em trabalhar... Que é a representatividade. A representatividade, né? E ter mais deputados linkados à nossa região. Nós temos alguns secretários de Estado unidos, né, que saíram aqui da nossa região, né, o Bruno Covas. Então, dentro do Estado de São Paulo, talvez até a região esteja muito bem. Mas com relação ao governo federal, a gente não está bem e essa questão do aeroporto é importantíssimo, né? Importantíssima aí para a nossa região. Rui, a Simone Alves de Santos, como está a segurança em Itanhaém? E a relação com o governo do estado, que em época de eleição sempre manda dinheiro para as cidades do litoral? Olha, segurança. A questão de segurança, eu senti que essa temporada não tivemos tantos problemas, né? O policiamento de verão mandam o contingente adicional para todas as cidades. Eu senti que o policiamento de verão foi atuante no nosso município. Está assumindo o Major Rogério. O comandante. O comandante foi trocado agora, né, o comando da cidade. Não escutei falar. Claro que a segurança, quando desce esse contingente de pessoas, né, a população das cidades multiplicam-se por 4 ou 5, acabam descendo também os bandidos, acaba aumentando um pouco o número de confusões, mas eu não tenho, sempre tem alguns problemas, mas eu não escutei falar
A gente sente, né, andando pelo município, quando começa a ter muito assalto, muita coisa, a gente não sente tantos problemas não, um aumento tão grande. A Cida Castanheiro de Praia Grande, não seria legal termos um VLT ligando as cidades do Litoral Sul? Turismo e emprego para as cidades, não acham? Bom, não só da telespectadora, mas também o prefeito Mourão falou que deveria o traçado já existir. Falam até no BRT, parece, né? Que é uma espécie de um ônibus em vez de VLT. Em vez de ser VLT, seria VLP, né? Veículo leve sobre pneus. Tinha que realmente, quando foi começado, as discussões no Condésio sobre o VLT são muito antigas, né? Isso remonta aí a 15 anos de discussões. Agora que realmente vai acontecer de fato aqui na região mais central de Santos, São Vicente, Guarujá. Santos ainda tem a polêmica do canteiro central na Francisco Glicério, vamos ver. Mas realmente a intenção, o ideal é que se estendesse isso até o Litoral Sul, para você poder unir de fato as cidades e permitir com que as populações, as pessoas pudessem trabalhar de uma região para outra, que já acontece. Só que a pessoa iria sobre o VLP ou o VLT e não com o veículo condensando aqui na Ponte Mar Pequeno todo dia um trânsito enorme, né? E assim por diante. Aqui a parte dessa travessia de Santos para São Vicente, tem gente do Litoral Sul também que passa por aí e eu acho que melhoraria muito a questão na região toda. O Fábio Pereira da Cruz de Itanhaém, como o senhor classificaria a força de Itanhaém nos governos estadual e federal com relação às outras cidades do Litoral Sul? É mais ou menos o que você acabou explicando de uma falta de uma parceria maior por parte do governo federal, se não me engano. Sim, o litoral todo, ele é mais linkado com o governo do estado. E como nós temos alguns secretários de estado que saíram da nossa região, a gente consegue uma penetração maior dentro do governo estadual. Mas o governo federal, existe uma falta, né? Nós temos uma falta de representatividade, não temos quase deputados federais, né? Tirando o Márcio França, nós não temos quase deputados federais nos representando. Então precisaria ter uma união maior dos políticos para que a gente conseguisse ter mais parcerias. E o Alexandre Leite agora, do Democratas, que está fazendo uma parceria conosco, né? E está mandando recursos para a cidade e está agora começando a atuar aqui na região, trazendo aí alguns benefícios para nós. Concordo plenamente. O Fernando Carlos Alves, Rui, da cidade de Santos, como presidente do Democratas em Itanhaém, o que pode falar sobre as denúncias de propinas contra o secretário Rodrigo Garcia e o mensalão do DEM que tomou conta do noticiário na semana passada? Olha, essa questão da propina, eu não tenho conhecimento real da questão. Quando se põe denúncias nos jornais e coloca coisa nos noticiários, para a gente poder emitir alguma opinião a respeito, você tem que ter um conhecimento pleno do assunto. Então, eu prefiro, enquanto são denúncias e está sendo investigado, eu prefiro não omitir opinião a respeito, porque a gente não tem a informação correta dos fatos. Nós temos, inclusive, no jornalismo, a gente não pode acusar uma pessoa sem antes ter transitado, julgado o processo. Na realidade, são todos suspeitos. E existe investigação. O PT não é investigado, o PSDB não é investigado, o PMDB não é investigado, o Democratas não é investigado. Então, existe a investigação e, lógico, que os culpados sejam punidos por isso. Então, a justiça tem que existir para todos, né? O que eu não concordo, às vezes, Rui, é que as pessoas elas acham que todos são iguais. Não, existem as diferenças, né? Tem um bom jornalista, tem o péssimo jornalista, tem um bom médico, tem um mau médico, né? Tem um bom político, tem um mau político. Então, tudo isso a gente tem que saber ser equilibrado na hora de tecer algum tipo de elogio e colocar a justiça para que faça a sua autoanálise. Tem covarde que se esconde atrás de um teclado do computador e coloca um monte de inverdades e nem coloca a foto, entendeu? Tem canalhas. Essas pessoas a gente deleta, né? Porque o que elas querem é holofote. Pena que elas vivem na sombra. O Uriel Vilas Boas de Santos faz a seguinte pergunta: como você vê a situação do governador Alckmin tendo em vista os problemas com a segurança pública? Mais um tema. Eu acho que a questão da segurança pública está sendo um ponto nevrálgico do Brasil, né? Não só do estado de São Paulo. Como no Maranhão, por exemplo? Nós temos que ter, eu acho que assim, o Brasil tem que ter uma posição diferenciada de legislação e de atuação com relação à criminalidade, com relação às drogas. Nós estamos perdendo
uma geração aí de inúmeros jovens e pessoas envolvidas com a droga. E se o Brasil não mudar a postura dele com relação a isso, nós vamos perder uma geração. Nós estamos tendo muitos problemas. A questão da segurança, ela é ruim no estado de São Paulo, mas acho que indo no Brasil inteiro. Piorou muito de 10 anos para cá. E é o ponto nevrálgico do país hoje. As pessoas estão descontentes com os governos. Um dos fatores do descontentamento é a questão da segurança. Rui, o Fagner Rocha, da Cibratel 2, do bairro Cibratel 2, você guarda alguma mágoa do ex-prefeito Forcel por não ter apoiado o seu nome para a candidatura a prefeito? Olha, claro que eu não fiquei contente, né? Esperava ter tido apoio, fui muito parceiro do prefeito Forcel, confiava nele, assim como ele confiava em mim, tanto que ele permitiu que nós assumíssemos o governo por 12 vezes ao longo dos 12 anos. Trabalhei muito para que o governo fosse bem, larguei até parte da minha empresa para me dedicar à prefeitura, fiz a maioria dos projetos da cidade. Então, claro que contava com o apoio do prefeito Forcel. Questão de guardar a mágoa, claro, sempre fica essa... Não é um rancor. Não é um rancor. Tenho ainda um relacionamento com ele. Você chegou a se encontrar algumas vezes? Já cheguei a me encontrar 2 vezes após essa questão. Na época lá que ele resolveu mudar o apoio, eu conversei com ele muito. Até hoje ele não esclareceu o porquê. Né? Claro que sempre fica uma mágoazinha. Mas não que eu tenha perdido o relacionamento, eu não sou uma pessoa rancorosa, até porque se você leva isso para dentro de si, você acaba doente. Né? Então, faz parte da política essas atitudes e vamos tocar a vida para frente. Rui, nós estamos quase chegando no final da Hora Geral. Lógico que você fala dessa mágoa, que você não esconde, que você queria ser o escolhido pelo ex-prefeito Forcel. Mas isso também não tira os seus planos de continuar na política e lutar por Itanhaém. Né? Senão a população pensa, então você saiu da vida política? Não, né? Não, tanto que a gente continua presidente do Democratas, unindo um grupo. Fui a Brasília aí, recentemente para conversar com o deputado, para tentar trazer mais recursos para a cidade. A gente continua, tem um conhecimento extenso da questão como funciona a máquina pública, um conhecimento extenso dos problemas da cidade e a gente passa a viver isso, né? Além de ser 2 vezes vice-prefeito, ter assumido várias secretarias, também fui vereador, Douglas, no município. Então, depois de 12 anos de vida pública, você não consegue largar assim de uma hora para outra. Sinto o carinho da população, a amizade da população. É claro que hoje me dedico muito mais à minha empresa, né? Mas estamos trabalhando para o futuro da cidade e o que precisar, a cidade vai contar conosco, sim. Rui, chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Quero agradecer a sua participação. Aqui encontre sempre um espaço no Hora Geral para poder falar com o seu público da cidade de Itanhaém. Mande um abraço para os nossos amigos de Itanhaém, uma cidade belíssima. Eu tenho muitas boas lembranças de Itanhaém, de parentes, né, por parte do meu pai, que já chegaram a morar lá na cidade de Itanhaém. É uma bela de uma cidade. Obrigado pela sua participação e que você continue aí preocupado com o nosso litoral sul como um todo, porque você é uma pessoa muito respeitada e você sabe disso. Obrigado, Rui. Eu que agradeço a oportunidade de participar aqui do Hora Geral. Agradeço a oportunidade do seu convite. Como já falei, admiro o seu trabalho e aproveito aqui o ensejo para deixar um abraço a todos os políticos e a todas as pessoas da população, não só de Itanhaém, mas da região toda. Tá certo. Continua um pouco mais com a gente aqui, Rui. Bom, chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Amanhã quem vai estar conversando com a gente é o prefeito Billy, o prefeito da cidade de São Vicente, porque na quarta-feira é aniversário da cidade de São Vicente e amanhã o Billy vai estar aqui nos nossos estúdios respondendo as perguntas pelo 3041-6777. Um abraço forte assim para você e uma excelente semana e até amanhã às 7 da manhã em mais uma edição do Hora Geral. Até lá.